Boa noite, Alex. Boa noite, professor Claudinei. Boa noite a todos aqui na mesa e também na sala. Queria que você falasse um pouco, professor, da vitória por 1-0, da importância de estrear vencendo, mais até do que performando, mas vencendo. Até porque com o gramado de hoje, me parece que a performance não foi tão levada em conta. E claro, o que é que deu para perceber, o que é que deu para tirar de alguma conclusão no jogo jogado nos 90 minutos de um jogo oficial, do seu elenco novo, de algumas peças novas que você ganhou nessa intertemporada? Boa noite. Boa noite. Primeiro lugar, salientar duas coisas. Primeiro, que eu falei para os atletas ali no pós-jogo, né? Eles não olharam a dificuldade, eles olharam a oportunidade. A gente tem uma oportunidade, em 6 rodadas a gente vai ter 2 oportunidades de jogar em casa e conquistar os 3 pontos. A gente não pode deixar passar nenhuma das duas, porque dos 18 pontos são só 6 que a gente disputa aqui. A gente vai ter que buscar os outros fora de casa. Então eles entenderam isso, não olharam a dificuldade, o campo está ruim, apagou a luz, voltou, está encharcado, a área está horrível. Eles chegaram a oportunidade de ganhar o jogo e lutaram para ganhar o jogo o tempo todo, né? Brigamos por cada palmo de campo o tempo todo. Lógico que vai ter erro técnico nosso, deles, erro de passe, o gramado não está favorecendo o jogo. Então isso é uma coisa que a gente tem que salientar. E outra coisa que tem que salientar é o nosso torcedor, né? É colocar mais de 10 mil pagantes aí numa chuva dessa, na distância que foi uma segunda-feira, 8 da noite, o jogo... Parece que depois que voltou tinha mais gente, ainda que o pessoal foi chegando e essa parada foi boa, que chegou mais gente para assistir o jogo. Então, agradecer aos atletas pela entrega, muito grande, todos que participaram, o pessoal do banco jogou junto ali. Muitos jogadores que não estavam nem relacionados vieram, estavam aí no vestiário junto com a gente. E agradecer ao nosso torcedor. Eu acho que sem eles a gente não teria talvez conseguido ganhar hoje, teria um jogo mais amarrado, um 0-0 aí, né, que o jogo se encaminhava para isso. Com relação aos atletas, assim, é difícil avaliar, né, um jogo... Não teve mais tática, teve estratégia, né? A tática, você trabalhou a tática, hoje mudou para uma estratégia. Qual é a estratégia? Primeiro tempo tivemos dificuldade com o Rez, que é um meia, dificuldade para jogar com a situação no campo, vamos botar 2 9s. Colocamos 2 9s ali, porque estrategicamente a bola ia estar mais perto da área, a gente ia sustentar mais a bola, era um jogo de primeira e segunda bola. Né? Depois, quando a gente identificou o campo, começou a secar um pouquinho mais, em vez de a gente trazer o Quirino para vir fazer jogar entre linhas, a gente tirou o Thiago e botou o Patrick Alam para fazer esse entre linhas. No intervalo a gente já botou o Marquinhos no Renato para ter a mesma escapada que a gente tinha com o Ronald, a gente ter do outro lado com o Marquinhos. Então a gente foi mexendo as peças, pôs o Favela pelo Silva e por fim o Ronald pediu para sair, a gente pediu botar o Fabinho para elevar a estatura da equipe, que uma forma deles fazerem gol na gente de bola parada. Então muito satisfeito com a entrega de todos, né? Não é fácil, né? A gente encontrar um grupo tão comprometido assim, que trabalhou 1 mês e tanto com a gente ali no sol, na chuva, em qualquer condição, ninguém reclamou de nada. Então, estou muito feliz com os 3 pontos, né, e agradecer ao nosso torcedor pela presença e os atletas pelo empenho. Boa noite. Acredito que nesse 1 mês de preparação que você teve, pouco você conseguiu colocar em prática pela condição que estava o gramado. Mas dá para dizer que você sai feliz pela entrega e pela imposição, sobretudo física, do time? E se me permite um segundo questionamento, hoje o elenco do Santa tem 37 jogadores. E aí, óbvio que não vai dar para todo mundo estar na relação sempre. Mas alguns nomes chamaram a atenção. Por exemplo, o William Júnior não está na relação hoje. É um caso específico do adversário ou são jogadores que estão largando atrás? O William Júnior, o Matheus Regis, Matheus Vinícius largam atrás nas disputas posicionais ou foi por conta do adversário? Obrigado. Sempre toma as decisões. A tua primeira qual foi, perdão? A primeira que você fez é do... A entrega eu não tenho o que falar, né? A gente trabalhou bem, a gente teve a dificuldade... normal do campo, que já foi citado anteriormente, não tem como jogar. Assim, o juiz tomou a decisão que ele acha que tem que tomar. A gente tem que entender o cenário todo. O Itabaiana tem um jogo quinta-feira pela Copa do Nordeste, então adiar esse jogo ou implicar em adiar o jogo deles com Confiança, ou com o Sergipe, ela é um dos dois, é um clássico, acho que é o Sergipe, não posso ter me equivocado. Ou implicaria nosso jogo ser só semana que vem, então a gente não sei como é que ficaria. Então a gente sabe que o árbitro às vezes sofre uma pressão para que o jogo aconteça. Eu acho que a condição não era ideal, falei para ele, fizeram ao árbitro isso, um risco de lesão, né? O gol de fundo ali estava sem condição, ali onde o Gabriel jogou o primeiro tempo, depois o time deles defendeu o segundo tempo, estava muito ruim a área. Mas enfim, é isso. Enquanto em relação ao número grande de atletas, estão todos trabalhando, eu dou a mesma atenção para todos, e aí nós temos que decidir, nós não podemos levar 23 para o jogo, aí nós vai levar o William Júnior ou o Patrick Alam. O Patrick Alam fez uma grande semana de treinamentos, apesar de estar vindo de estar lesionado, representou, fez uma semana muito boa, gols marcados, né? Treinou muito bem. A gente tem que escolher, temos 3 meias no banco, às vezes não tem necessidade de ter 3 meias no banco. O Matheus pelo Jefferson como se falou, é opção. A gente vai fazer as opções que a gente achar mais adequadas pelo que a gente tem visto. Então, assim, alguns vão estar de fora, é normal, pela quantidade de atletas, mas nenhum está deixado de lado. Ninguém aqui
Eu, para mim, como treinador, para a direção, desde que o Alex chegou e o Moisés, a gente conversou isso com o Pedro, era muito fácil para a gente falar assim, não, eu quero trabalhar com 28. Então, esses 8 aqui vão treinar de manhã no contraturno, à tarde no contraturno, vão ficar treinando lá separados, eu vou trabalhar esses 28. Não é assim que eu penso. Entendeu? E até sobre o risco, às vezes não poder dar tanta atenção para um, para dar atenção para o outro, mas eu tenho que dar atenção para todos. Até tem contrato com o clube, são atletas profissionais, de caráter, os caras têm um comportamento exemplar, não tem ninguém que a gente possa falar nada. Então a gente está trabalhando todos, procurando escolher os 11 melhores, fazer as melhores trocas, né? A gente vai acertar, vai errar, faz parte, né? Mas para esse jogo, acho que a gente trouxe quem tinha que trazer, pelo que a gente observou nessas semanas de treinamento. E a gente sabe que sempre um ou outro vai gerar um ruído, porque às vezes, né, um torcedor gosta do William Júnior, outro gosta mais do Patrick Leão, outro gosta mais do Matheus. E aí, isso aí são as decisões que a gente toma em cima do que a gente acompanha. A gente pode abrir um dia para vocês assistirem o treinamento, né? A gente vai procurar fazer isso todas as semanas, vocês poderem também estar presenciando, estar observando. Acho que é importante. A gente quer manter isso aí, mais uma vez por semana a imprensa está com a gente ali para vocês poderem observar o trabalho. Mas é isso, cara, estou tranquilo com as decisões, eu acho que se doaram bastante. Se tivesse o William Júnior, talvez fosse entrar tão bem quanto entrou o Patrick Elan, um jogador de qualidade também, mas para o jogo de hoje a gente optou pelo Patrick. Obrigado. Então, eu cheguei aqui, o Gabriel tinha entrado no segundo jogo na semifinal, a gente assistiu o jogo, achei que ele fez um bom jogo ali, pelo tempo que ele estava sem jogar. O jogo contra o Souza, ele também fez uma defesa importante, fez uma das poucas chances que o Souza teve, fez uma grande defesa. E ele fez o tempo todo ele teve com a gente. O Thiago chegou um pouco depois, então, Thiago, Rô Kennedy, Gabriel, o Thiago que é jovem, né, remanescente, acho que da base do clube, tem 22 anos, eu acho. E o outro menino também que está treinando com a gente, que é o Henrique, estão muito bem treinados, muito bem preparados pelo Juninho e pelo Wagner ali. O Wagner e o Juninho trabalham muito bem com eles. Eu estou muito tranquilo com relação à posição de goleiro, acho que a gente está muito bem servido. Né? Hoje o Thiago chegou, a gente sabe da qualidade do Thiago, sabe que ele foi, se não o melhor, um dos melhores goleiros da Série C ano passado. A equipe do Caxias fez a campanha da fase classificatória. Mas a gente está procurando manter uma coerência, manter uma certa justiça com o que o Gabriel fez, nos jogos que a gente comandou a equipe. Boa noite. Antes do jogo, eu conversei com alguns tricolores aqui na chegada na arena e muitos deles, na verdade todos os que eu conversei, relataram que estavam sentindo falta de ver o Santa jogar, estavam com saudade nesse período aí. Foi apenas seu segundo jogo. E é em cima disso, qual a importância que você vê de dar essa resposta para o torcedor, de ter essa sua primeira vitória no comando do Santa, até levando em consideração que você já tinha falado da torcida, né? De vir para cá, no estádio mais distante, chuva muito forte, segunda-feira à noite. Qual a importância que você vê dessa vitória? Eu achei fantástico, né? A torcida é fantástica, como eu falei. Eu acho que em poucos lugares, mesmo que fosse no estádio mesmo do clube, mais próximo, você colocaria 10 mil com uma chuva dessa. Poucos clubes colocariam isso. São poucos no Brasil, você talvez não enche a duas mãos dos clubes que fariam isso aí. Né? As equipes de Belém, com certeza, Flamengo, Corinthians. Mas, assim, são poucos, cara. Então, a gente tem que valorizar o nosso torcedor, sabe? Valorizar, realmente. Foi fantástico. A gente também estava com saudade de ter esse contato, tá jogando um jogo oficial, ter o contato com o torcedor. Vai ser fundamental, né? E uma coisa que eu falei, que eu acho que ficou bem evidente hoje. Hoje a gente não pôde jogar um futebol vistoso, um futebol brilhante, porque as condições não permitiam. Mas eu acho que o torcedor que veio aqui na arena se sentiu representado em campo. Eu acho que cada jogador que teve em campo, os que iniciaram, os que terminaram o jogo, eles se doaram ao máximo, deram o carrinho, cabecearam, disputaram, se jogaram na lama. Então, assim, eu acho que o torcedor se sentiu representado. Tecnicamente não foi brilhante, mas, o torcedor pensar assim, se eu tivesse com a camisa do Santos, eu ia fazer isso aí também, eu ia me dedicar, eu ia correr, ia botar o pé na bola, ia me jogar de carrinho. Então, é isso que é importante, o torcedor vir e sentir que não veio em vão, não veio à toa. Né? Talvez se a gente não tivesse conseguido ganhar o jogo, fosse um 0-0, a gente fosse aplaudido pela entrega. Acredito eu, até pelo que a gente estava sentindo no ambiente do estádio. Mas foi a vitória, foi ótimo para presentear esses que vieram. Os que estiveram em casa torcendo não puderam vir também. Ninguém tá achando ruim que eles não vieram, a gente entende, né? É difícil também, amanhã o pessoal está trabalhando cedo. Mas eu estou muito satisfeito e só está confirmando o que eu sempre soube, que sempre me falaram com relação da torcida do Santa Cruz. Eu conheço vários tricolores,
né? Já trabalhei com alguns, enfim. Só está confirmando aquilo que a gente esperava e a gente espera continuar merecendo isso aí, merecendo a presença do torcedor. Não é a gente querer só que eles venham, é de dentro para fora. A gente tem que convencer com as nossas atuações, com a nossa entrega, o torcedor a vir para o estádio. Professor, hoje o gramado está bem claro que não deu não teve a devida qualidade. E no próximo jogo do Santos, Santa vai a Horizonte enfrentar o Floresta. Pelo que eu lembro de ter visto os jogos do Floresta na Série C do ano passado, o gramado de Horizonte também está longe de ser o ideal. Ao que vocês costumeiramente treinam no tapete que está o Arruda hoje. Passando essa pergunta para a sua fase defensiva. Me parece que o Santa, de novo, se mostrou muito seguro hoje. Uma grande partida da dupla de zaga, principalmente, o William Alves e o Eurico, que inclusive votei nele como melhor em campo. O quanto vai ser importante a fase defensiva nesse jogo contra o Floresta, que estreou vencendo em Limeira a Inter por 2-1, um time que somou muitos pontos no ano passado, tomando poucos gols, jogando em Horizonte. Essa sua fase defensiva, a forma como o seu time defendeu já hoje, para a gente ter como parâmetro. Quanto vai ser importante para voltar com pontos lá do Ceará? Eu acho que assim, é muito importante, né? Você passar jogos sem sofrer gols. Os 2 jogos que eu dirigi a equipe, a gente não sofreu gols, né? Então é importante a gente ter essa situação de não ser vazado, de estar se defendendo bem. É lógico que não passa só pelos zagueiros, né? Passa pela entrega do Favela, do Balotelli, do Silva que entrou, do Fabinho, o Ronald voltando para ajudar, o Renato, depois o Marquinhos. O pessoal, todo mundo colaborou com a fase defensiva. Mas o jogo hoje, como tem muita bola alçada, nossos zagueiros são muito bons no jogo aéreo, tem um posicionamento muito bom, né? Eu tenho orientado muito para eles não abandonarem a área, não saírem muito da área, conservarem a área ali, porque a Série C tem muito cruzamento, né? E geralmente tem um centroavante mais alto que vai estar presente na área, então está sempre um próximo do outro. Eu acho que é fundamental. Eu joguei contra o Floresta no passado em Horizonte, pelo Londrina, a gente até venceu a partida lá, mas realmente não é que o gramado é ruim, o gramado é diferente, a bola enrosca um pouquinho mais, é um jogo mais lento, mas dá para jogar, eu acho que dá para jogar. É o que eu falei, não vamos ficar olhando dificuldade, né? Ficar arrumando muleta, não ganhamos por causa disso, vamos procurar enxergar a oportunidade. A gente tem uma chance de fazer mais 3 pontos, é isso que a gente tem que buscar. Não deu para fazer 3, trazemos 1, né? A gente não pode voltar de mala vazia. Claudinei, mesmo no momento de tantas dificuldades, a gente pode dizer assim, na questão bastidor, isso aí é alheio, né, ao seu trabalho. Como é que está sendo blindar tudo isso e fazer com que o elenco entre tão focado e realmente num espírito de tanta competitividade? Porque hoje teve ainda mais dificuldades sobre a questão gramado e tudo mais, e o Santa Cruz superou tudo isso para conseguir a vitória. O quanto isso também pode ser uma virada de chave para o Santa Cruz, mesmo com as dificuldades de questões alheias à sua pasta, como falei. Sim, eu acho assim, talvez fosse uma pergunta até deve ser direcionada ao Alex, mas assim, a gente conta com o Alex, conta com o Moisés, conta com o Pedro para blindar, para passar as informações, para fazer esse interface entre direção e atletas, né, e comissão e atletas, enfim. Eu me sinto muito blindado por eles, as informações que vêm são corretas, a gente passa para os atletas, como eu falei, era muito fácil o atleta não se entregar hoje, não correr o que tem que correr, falar, mas perdemos, o campo está ruim, o salário está atrasado, aí a gente começar a arrumar muleta para não conquistar o objetivo. A gente tem que conquistar o objetivo e depois a gente brigar pelas outras coisas. Eu acho que o presidente está fazendo a sua parte, a direção está brigando para resolver a questão da SAF, a gente tem acompanhado por meio da imprensa também, e a gente acredita que tudo vai correr bem, né? A gente veio para cá, eu, o Alex, o pessoal que veio para cá, o Moisés, a gente veio, os atletas que a gente trouxe, com a plena convicção que as coisas vão acontecer. Às vezes não é no tempo que a gente quer, né? A gente tem uma urgência, às vezes a pessoa que está resolvendo não tem a mesma urgência que o Santa Cruz, né? Quem tem que assinar os documentos não tem a mesma urgência nossa, mas mesmo sem a gente conseguir, às vezes, colocar as coisas da maneira correta, em tudo certinho, a entrega é essa aí. Os treinos são a mesma coisa, tá? Vocês estão vendo o jogo hoje, só é um espelho do que a gente tem feito nos treinos também, a entrega de todo mundo. Claudinei, você completou recentemente um mês, né, à frente do Santa Cruz, está chegando aí perto de 1 mês e meio, fez esse segundo jogo hoje e nesse meio tempo teve muito reforço chegando, né? Em relação ao jogo contra o Souza, a gente já viu muita mudança hoje. Dá para dizer que você já está montando aí, tendo uma cara do time, já tem uma base do time, como é que você avalia esse aspecto da escalação? Então, assim, a gente tem um elenco muito bom hoje, né? Na realidade, a gente pode... E assim, eu bato muito isso com os atletas, de não ter vaidade, entendeu? Às vezes quem ganha o jogo é quem começa, quem ganha o jogo é quem termina. Hoje quem ganhou o jogo, fizemos um gol de um atleta que tinha entrado no segundo tempo. Às vezes vai entrar um atleta que vai fazer o gol no primeiro, vai estar 2-0, os outros vão entrar para segurar o resultado. Quem construiu foi a equipe que iniciou. Então, tanto é importante quem inicia, como é importante quem termina. Então, hoje a gente tem, eu vou te dar um exemplo, a gente fez essa semana um coletivo que a gente fala, né? Um treino aberto ali, o campo inteiro.
Pô, se tu vê, foi mais difícil talvez que o jogo de hoje, com toda a dificuldade. Por quê? O time B que a gente colocou, se a gente escalasse para iniciar o jogo, vamos lá, se eu não errar, se eu esquecer algum nome, Thiago Coelho, Thiago Enes, Edson Miranda, Jefferson Bahia e Rodrigues. Silva, Fabinho, Patrick Alain. Vitinho, Quirino e Marquinhos. Se a gente iniciasse o jogo com esse time, ninguém ia falar nada. Ia falar, pô, gostaria mais que fosse o Favela, outro gostaria mais que fosse o William. Mas são 11 que podiam iniciar, e podiam iniciar qualquer jogo da Série C por qualquer equipe. E aí, fora isso, aí você citou o William, aí tem Matheus, aí tem o Robinho, que não entrou hoje, estava no banco. Aí tem Heron, eu vou acabar esquecendo, tem o Andrei, tem o Galhardo, enfim, vou esquecer alguns, mas assim, todos que estão lá, vamos adiantar. O Matheus Reis, que vocês citaram, cara, nosso elenco é muito bom. Ah, dá para ficar com os 36? Talvez alguns vão sair. Ah, não vão sair porque não servem, vão sair porque por opção, é característica física, estilo de jogo, é o que a gente acredita, entendeu? A gente vai fazer os ajustes, mas assim, te dá uma tranquilidade muito boa. Se eu chegar no próximo jogo e falar, pô, acho que esse jogo é mais pro Patrick Arana do que pro Regis. O Regis tem que esperar para entrar depois, tem que estar tudo ok, tá tudo certo. Não tem que ter melindre, né? Não tem que ter esse tipo de melindre. Isso a gente não tá tendo. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, cara. A gente tem as ferramentas, a gente tem que, né, pedir que Deus nos abençoe, que a gente tome sempre as melhores decisões. Somos falíveis, vamos errar, mas que a gente acerte mais do que aí para que a gente possa ter uma boa Série C.